Colega jovem pesquisador Jonathan Moreira é um excelente colega, um jovem promissor que vai nos presentear ainda com muitos conhecimentos. Ele é muito buliçoso e também tem uma inteligência privilegiada, o que nos traz. Nós somos sempre muito felizes no jovem pesquisador. O Daniel Rocha, que está aqui, o Natan, são todos colegas de inteligência privilegiada e são pessoas que não se contemplam com os problemas pelas dificuldades. Pelo contrário, as dificuldades é um desafio para conseguir desvendar tudo o que tem de inclarezas, e eles trazem sempre novos conhecimentos. Nós somos sempre muito gratos por esse retorno que vocês nos dão. Jonathan, você está com a palavra agora. Certo, professor. Obrigado. Bom dia a todos novamente. Só para deixar claro aqui, antes da gente continuar, até porque eu vi algumas pessoas ali, na verdade só uma pessoa, mas enfim, só para deixar claro, eu não sou professor, não sou físico, não sou matemático, sou químico, não sou historiador, não sou nada. Eu sou só alguém que está aqui no projeto Jovem Pesquisador, então podem me chamar de Jovem Pesquisador. Por enquanto, não tenho nenhuma formação acadêmica, mas pretendo seguir em frente. Jonathan, eu posso lhe pedir uma parte, por favor? Pode Professor falar. É todo aquele que ensina. Os socráticos nunca foram formados ou licenciados. Você pode não ter autorização para ensinar, ministrar aulas no ensino médio, oficialmente. Mas inoficialmente você é convidado, você pode dar. Portanto, se considere jovem pesquisador e professor também. Inclusive, meu professor. Certo, professor, muito obrigado. Então, é uma honra ser o professor de vocês hoje, tá? Na verdade, aqui, o que a gente vai fazer? Na apresentação anterior, eu fiz uma breve apresentação sobre o tempo e eu utilizei o material do livro do físico Carlo Rovelli. Foi através da chamada de uma notícia, né, de um artigo do BBC News de Londres, que foi traduzido para o BBC News do Brasil, e a chamada era "O tempo não existe", diz o físico Carlo Rovelli. E aí o professor mandou para mim e pediu para que eu fizesse alguma coisa a respeito daquilo. E quando eu li aquilo, eu fiquei muito curioso. Eu fiquei, rapaz, esse negócio, será que é isso mesmo? E aí ele apresentou algumas ideias, né, sobre o motivo da nossa percepção do passado, presente e futuro, e que, na verdade, aquilo não necessariamente acontecia daquela maneira, né? O tempo ele não funciona, na física, pelo menos, como propriedade da grandeza física, ele não funciona daquela maneira, de uma maneira linear, como nós estudamos na cronologia. Só que essa apresentação de hoje, ela vai ser um pouquinho diferente. Ela vai abordar, claro, o tempo em sua forma dentro das grandezas físicas, mas, a princípio, nós vamos ver outros significados do tempo, né? Porque o tempo ele é extremamente abrangente. Isso não é só dentro da física, porque até mesmo na física ele ainda tem algumas diversas características diferentes, né? Mesmo que não pareça, mas ele tem. E eu vou iniciar aqui a minha apresentação de slide, porque o Google ele está bastante traiçoeiro e eu não quero perder para ele, não. Então, só um momento. Certo. A gente vai ver um pouco, primeiro, sobre a história do nosso querido tempo.
eu utilizei como o esqueleto da minha apresentação o do anterior, é claro, né? Reciclar, reutilizar. Tempo como realidade, como ilusão. Eu utilizaria um outro título agora, mas, enfim, isso não é muito relevante. Vamos começar, então, com a pergunta: o que é o tempo? Afinal, o tempo, pelo menos na língua inglesa, é time. E essa palavra time, ela tem uma derivação da raiz da, ou dai, ou dei, que é uma raiz de origem indo-europeia. Essa raiz, ela seria utilizada na linguagem como uma maneira de expressar ou ser um prefixo de alguma palavra que, a princípio, seria para dividir, né? Para dividir em dois, particularmente, né? Essa informação eu peguei lá no dicionário da herança americana da língua inglesa. Enfim, a princípio, o tempo ele vai ter essa origem, pelo menos na língua inglesa, de dividir. Já um termo, digamos, um significado um pouquinho mais próximo aqui, é claro que o tempo, se você olhar nos dicionários, ele tem pelo menos umas 6 definições. Isso se você olhar apenas em um dicionário. Existem centenas ou milhares de dicionários por aí, e cada um deles podem ter definições semelhantes, mas eles podem variar também de quantidade de definições, etc. Então, o tempo, o substantivo masculino, ele está definido aqui pelo dicionário de Cambridge como parte da existência, que é medida em minutos, dias, anos, etc., ou todos esses processos considerados como um todo. Ou seja, você pode estar se referindo ao tempo apenas em minutos, ou dias, ou então ambos. Né? Então, qual foi o primeiro relógio humano? O primeiro relógio humano ele não foi criado especificamente pelo ser humano, né, como uma ferramenta. É o primeiro relógio, digamos assim, que nós temos, né, que realmente conte o tempo, e ele faz isso de uma maneira muito mais precisa do que qualquer relógio que nós já tenhamos criado, acredito, é o nosso próprio organismo. Né? Nós chamamos ele hoje de ritmo circadiano. Então, antes de medir o tempo aí através de qualquer tipo de instrumento, o próprio organismo já faz isso, medindo naturalmente os ritmos do corpo em relação ao ambiente de maneira inconsciente. Nós não precisamos pensar nisso, nós não precisamos estar cientes de que nós estamos olhando para a claridade, por exemplo, estamos lá fora e nós vemos que é um dia claro, mas nós não precisamos fazer isso conscientemente para sentir, por exemplo, acordado. Assim que nós acordamos, dependendo do lugar onde você dorme, por exemplo, e se tem janelas ou não, aí vamos ver que você está lá no seu quarto, aí amanhece o dia e pelas frestas ali da janela, você consegue irradiar um pouco de luz solar. E isso lhe ajuda a despertar. Justamente porque as pálpebras, né, elas não são completamente opacas, então ainda é possível que a luz irradiada do sol ainda entre em contato com a nossa retina. E a retina ela vai enviar essas informações aí mais para uma parte um pouco mais adentro ali do cérebro, né? Essas informações nervosas elas vão ser processadas pelo que chamam de núcleo supraquiasmático. Esse núcleo é, na verdade, uma estrutura, um aglomerado de neurônios que fica localizada na região do hipotálamo, que é uma região mais central do nosso cérebro. E essas informações que são coletadas aí pela retina, né, são enviadas como sinais elétricos para esse grupo específico aí de neurônios, que são aproximadamente 20 mil aí, e são processadas. E aí, processadas como? Ora, ele funciona como se fosse um relógio mestre. Então, a partir do momento que que os seus olhos
capturam esses fótons, digamos assim, a retina captura esses fótons e envia essas informações para o cérebro. Esse grupo aí já processa a maneira mais adequada para que o seu organismo responda de acordo. Então, ele envia essas informações para outras células do corpo, né, umas em forma de proteína, se eu não me engano. Existem umas moléculas que reagem de acordo com algumas várias células no nosso corpo que são espalhadas. Não são todas que recebem esse estímulo, mas são as células que regulam algo. E, a partir disso, o corpo se sente mais acordado. Né? Claro que também tem a ação de hormônios, mas eles são justamente acionados por esse aglomerado aí de neurônios. É comum isso, na verdade, esse ritmo circadiano, que ocorra em muitos seres vivos, né? Não é exclusivo aos seres humanos. Está presente em todos os primatas, praticamente em todos os animais vertebrados, até em moscas, que foi justamente em 2007 que o pesquisador ganhou o prêmio Nobel. Não lembro o nome dele, nem a pesquisa que ele fez, mas a pesquisa que ele fez a partir de uma mosca de fruta, ele conseguiu mapear justamente esse processo ocorrendo no cérebro da mosca e no corpo dela todo, né? No ser humano, mais especificamente, esse ritmo, esse relógio orgânico, ele vai ocorrer em um ciclo de 24 horas, justamente respondendo a essas mudanças de luz no ambiente, né, para saber quando é que a gente tem que acordar, ou então, por exemplo, quando nós vamos sentir fome também, é um ciclo que ele envolve todas essas passagens, né? Claro que esse núcleo, provavelmente, ele não vai controlar todas essas funções do corpo, por exemplo, como os movimentos, mas ele vai, através do relógio, ele vai saber qual é a hora de fazer alguma coisa, e ele vai enviar essas informações. Não vou me alongar muito nisso aqui, não. Qual é a forma básica do tempo? Todo o tempo, na percepção humana, ele é medido em eventos, ou momentos. A ciência que compila e investiga os eventos é chamada história, que, por sua vez, utiliza da cronologia, que é uma ferramenta extremamente útil, que organiza esses eventos em ordem. Então, a forma básica do tempo, eu coloquei essa imagem aqui para ficar um pouco mais simples, que o tempo e, na verdade, a própria história, ela é formada aí desses três elementos, digamos assim. Primeiro, os eventos que nós percebemos, e aí depois o registro combinado com os símbolos que nós utilizamos para registrar, formam aí a história ou uma forma do tempo, por exemplo, porque a história, basicamente, seria um tipo de tempo. E a cronologia seria uma ferramenta, ou a ciência, que vai organizar esses eventos em uma sequência que faça sentido à percepção humana, a percepção que nós temos de passado, presente e futuro. Ele vai ser dividido basicamente dessa maneira. Como eu disse lá no início, o tempo ele vai ter uma raiz daquela de origem indo-europeia, que é dividir. Então, o princípio seriam os eventos, né, que acontecem. Esses eventos desencadeiam aí digamos, eles chamam a nossa atenção, digamos assim. Por exemplo, quando nós tomamos um determinado caminho, ou quando nós temos algum tipo de revelação do além, ou no caso de religiosidade, historicamente nós utilizamos muito o tempo para isso, eventos que são marcantes e nós costumamos marcá-los, assim, registrá-los, né? Mesmo que sem escrita, mesmo que sem símbolos. Historicamente nós já meio que adicionamos no nosso cérebro que aquilo vai acontecer novamente em algum momento. É como, por exemplo, aqui também o raiar do sol, ou a hora de ir caçar, ou é melhor caçar no dia ou é melhor caçar à noite. Aí você vai pegando esses eventos
e vai criando um padrão deles. Alguns dispositivos aqui tem dois, né? Tem a ampulheta, que ela vai medir um padrão específico aí de tempo. Ele vai ter uma única medida máxima aí possível de tempo. Vamos supor 1 hora, ou então 10 minutos. E você vai utilizar aqueles 10 minutos para padronizar determinado acontecimento, como, por exemplo, a voz de quem está falando numa discussão. Você padroniza o limite de tempo que aquela pessoa vai falar. Então, assim que você der a palavra a ela, você vira a ampulheta e os 10 minutos começam a contar. A areia vai começar a cair. E aqui, do outro lado, nós temos o como é o nome desse bicho? Não é marca-passo. Cronômetro. Enfim, é o instrumento que nós utilizamos para marcar o tempo, o ritmo, na verdade, que auxilia justamente os estudantes de música a acompanhar aquele ritmo. E tudo isso, né, eventos e os padrões que nós marcamos nele, nós chamamos de tempo. Essa é a forma básica do tempo. Outros registros que nós temos dessa situação, que nós vamos chamar agora de tradição, são algumas artes rupestres, que eram artes pré-históricas registradas em paredes de cavernas, né, com tinta de algum tipo de fruto ou de alguma outra planta. Então, alguns grupos utilizavam essa mistura para fazer pinturas na parede. Elas geralmente significavam alguma coisa. Hoje em dia, a arte rupestre ela não é mais exclusiva da pré-história. Inclusive, essa quarta figura aqui, eu tenho até dúvida se... Enfim, eu não tenho certeza sobre a origem dela, mas a arte rupestre ela não é mais limitada à pré-história. É um estilo artístico. Mas, a princípio, ela era utilizada justamente para registrar alguns acontecimentos, ou então registrar uma técnica de caça, por exemplo, ou uma técnica talvez de migração ou de estação, para simbolizar ou sinalizar que alguém esteve ali, alguém daquele povo, né, esteve ali e está dando instruções para que sigam, né, as pessoas que passarem por lá sigam por algum outro caminho, etc. Esse é um dos primeiros registros que nós temos de tempo também, uma forma de tempo. E aí nós já vamos chegar na parte do nascimento da cronometria, que a cronometria vai ser a medida do tempo, Cronos Metrion. Alguns humanos primitivos que levavam um estilo de vida de caça e coleta, que eram os caçadores-coletores, né? Está ficando bastante popular hoje em dia esse termo. Metrômetro, isso, obrigado. Lá, no caso, o instrumento que faz a medição do ritmo. Bom, tinham alguns grupos humanos que seriam os caçadores-coletores. Não é que tinham, né? Ainda existem. Os aborígenes, se eu não me engano, eles ainda praticam esse tipo de função, principalmente. Tinham principalmente esse estilo de vida de caça e coleta. Era muito comum e, na verdade, praticamente uma das melhores maneiras de você conseguir proteína, digamos assim. Que você não precisava só caçar animais, né? Você também tinha uma gama muito ampla de vegetais e outras ervas, etc. Então, eles começaram a perceber alguns padrões, né, em como, por exemplo, como os rebanhos se movimentavam, qual era o local mais apropriado para encontrá-los, qual era o tipo de comida que eles costumavam se alimentar. Então, através da percepção desses padrões, né, comuns entre os animais, ou até mesmo as plantas, né, principalmente, nós fomos capazes ou eles foram capazes de criar um certo registro,
ou ter uma ideia do que fazer em seguida. Em relação às plantas, especificamente, isso foi algo bem revolucionário, porque aí nós demos origem à agricultura. Deixa eu até passar aqui. Nós demos origem à agricultura. Então, isso foi uma parte muito importante quando nós percebemos que era possível executar o plantio de algum grão específico ou algum outro tipo de vegetal. Justamente porque você não precisaria ficar locomovendo o seu grupo para lá e para cá de estação a estação. É muito mais cômodo você encontrar um local fértil para fazer o plantio das suas sementes, né? E você cuidar dele por lá. Os egípcios, na verdade, eles eram os mestres na arte da agricultura, né? Aqui vocês têm uma imagem dele utilizando o arado, através como ferramentas eles usavam o boi, né? Como o trator, e eles desenvolveram muitas técnicas, né? Eles inclusive fizeram a transmissão desses processos, né, dessas técnicas, como eu dei os exemplos das artes rupestres, eles fizeram também o registro histórico através de imagens e de hieróglifos, né, que era a escrita deles, e a iconografia, né, representando o dia a dia deles de trabalho, a maneira como eles executavam alguma técnica. Eles costumavam se aglomerar em populações em volta do Rio Nilo, justamente porque o clima do Egito ele é um pouco bastante árido e não é muito fácil de você plantar lá fora de margens, né, de rios. Então, quando o Rio Nilo começava a encher lá na nascente, começava a chover lá entre junho e setembro, o Rio Nilo ele carregava toda aquela água e as margens ficavam todas inundadas. E aí, quando ele já estava secando, né, passando o tempo de cheia, as margens elas ficavam propícias ao plantio, né, ficavam muito férteis. E eles utilizavam-se daquela oportunidade. Fora todas as engenharias que eles desenvolveram, né, métodos de irrigação ou de criação de canais, etc. Justamente para quando não houvesse água suficiente. Já passando um pouco disso, nós temos outro exemplo de registro histórico, e que esse aqui ele é mais especificamente para medir essa passagem de tempo, que é o calendário, digamos assim. O calendário egípcio, por exemplo, ele regulava um ano composto de 365 dias, que é o mesma quantidade de dias do gregoriano. Ele era dividido em 3 estações de 120 dias, com adição de um mês intercalar composto de 5 dias, que era para compensar uma possível métrica imprecisa. Ou seja, essa métrica imprecisa era porque eles não conseguiam, eles mediam a passagem do tempo através do estudo das estrelas, né, chamavam de astrologia, e às vezes a medição a olho nu ela podia não ser tão precisa quanto eles gostariam. Então eles precisavam colocar um mês a mais de 5 dias, de acordo com o passar de alguns anos. Cada estação é dividida em 4 meses, de 30 dias cada, totalizando 12 meses no calendário. Também por isso, né? Eram 4 meses de 30 dias. Esse exemplo aqui que eu estou mostrando, essa tábua aqui que vocês estão vendo, ele é o chamado Zodíaco de Dendara. Isso não é uma representação do calendário egípcio original. Isso aqui, ele sofreu pelo menos, no mínimo, 2 modificações. A primeira modificação foi quando os persas invadiram o Egito, lá mais ou menos em 540 antes da Era Comum, e aí eles adicionaram alguns itens da astrologia suméria ao calendário egípcio, alguns símbolos ou então algumas outras informações de como verificar as estrelas, etc. A segunda alteração, que foi a que deu origem a essa tábua, foi quando o Alexandre invadiu o Egito. Ele já tinha derrotado grande parte do Império Persa,
e foi lá e no Egito e também massacrou os persas que estavam lá dominando aquele local e virou o faraó do Egito. Pois bem, isso aconteceu em 320 antes da Era Comum, mais ou menos. Mais ou menos esse período aí. Essa placa aqui não foi feita pelo Alexandre especificamente. Quando ele morreu, 9 anos depois disso aqui, os generais dele dividiram o império todo que ele tinha conquistado, né? Todas as partes do mundo que ele conquistou, e os generais dele dividiram entre si. Quem ficou com o Egito foi o general Ptolomeu, e ele deu início à dinastia, ou era Ptolomaica. E aí, quando já estava mais ou menos perto ali do fim dele, ele mandou fazer essa tábua aí. Na verdade, não é uma tábua, era um relevo, um baixo relevo, num templo de Osíris. E ele adicionou elementos da cultura helênica. Então, agora você tem um calendário egípcio que mistura tanto a cultura egípcia quanto a suméria, né, os persas, e dos gregos, né, dos helenos. E aí você tem aqui, né, nessa imagem uma representação completa dos decanatos, por exemplo, que eram 36 decanatos que eles usavam também para contar a passagem dos dias. Por exemplo, eram, se eu não me engano, 10 dias equivalia a um decano. E aí eram, no total, 36 decanos, e no final daria os 365 dias. Alguma coisa assim. 36, 360 dias. E aqui nós temos algumas figuras que vocês, se alguém já teve algum contato com astrologia, sabe que tem alguns signos que têm uns símbolos bem comuns, né? Como o cabrito aqui, o Áries, o touro, o Gêmeos, Câncer, o Leão, Virgem, aliás, errei, enfim. Ele tem toda essa história aqui. E eles não eram os únicos, claro, né, a pensar sobre o tempo. Nas religiões do mundo, no geral, eu não mencionei aqui as religiões do Egito, porque ela é bem variada também, de acordo com regiões. E essas religiões aqui também são variadas, mas, em geral, elas têm uma crença em comum acerca do tempo. No budismo, no hinduísmo, nas diferenças lá de regionalidades da Grécia Antiga, eles também tinham essa mesma ideia de tempo, que seria um ciclo que sempre se repetia. Ou seja, o tempo, ele não só é infinito, num sentido de que ele tem um começo e tem um fim, né, o universo, digamos assim, mas ele se repete, ele se renova, ele vai acontecer de novo depois que o fim vier. Não obedece uma estrutura linear. Já nas religiões abraâmicas, eles aderem o tempo como algo linear. Ou seja, que o universo, toda a criação, ela tem um único começo e um único fim. Não tem nada depois disso. É só o começo e o fim. E aí nós temos a representação do calendário, né? Isso aí, na verdade, ele está no slide errado. Era para vir depois daquele negócio do Egito. Mas tudo bem. O domínio da natureza. Com a invenção do calendário, ficou evidente que a humanidade passou a controlar a natureza e a seu bel prazer. O exemplo lá seria os registros, né, das tarefas do dia a dia, que eles também conseguiam, através das estrelas, prever quais seriam os momentos, né, dos meses mais chuvosos, por exemplo. Então, eles marcavam as estações. Então, de certa maneira, eles tiveram um domínio sobre a natureza. Naquele ponto, só havia um controle intangível, ou seja, o que eles não conseguiam tocar, o que eles não conseguiam controlar, e era o controle da divindade. E, para isso, precisavam imaginar como a divindade media seu tempo.
eu já expliquei para vocês, né, como as divindades representariam o tempo. Além disso, nós vamos partir aqui para a ideia do tempo como dinheiro. Isso é extremamente importante, porque até hoje é feita dessa maneira. Antes, as transações elas eram feitas através, principalmente, de trocas, né? Um comércio à base de trocas. Você tinha um produto, trocava por outro produto, então uma matéria-prima, trocava por outro, etc. Então, o comércio feito dessa maneira. Quando o dinheiro foi criado, digamos assim, uma medida ou um item padronizado, ou seja, cunhado, digamos assim, ele mudou bastante a maneira como nós éramos recompensados pelo trabalho. Que os esforços do tempo investido em um trabalho era recompensado de alguma maneira, né? Geralmente em produtos alimentícios ou materiais brutos para confecção, ou até mesmo semente. Para altos valores, no caso desse lingote aqui, dessa barra de cobre, que era, digamos, manipulada, eu não sei especificamente o termo, não era forjada, mas eles utilizavam umas técnicas primitivas de metalurgia para que o cobre ficasse dessa forma. Ou seja, essa é uma forma padronizada em que era aceita pelo governante, né? Pelo faraó, digamos assim. Então, essa é um exemplo de forma de moeda, né? Uma moeda bem grande, diga-se de passagem, que era justamente para altos valores, né? Era reconhecida em todo um território. E ela era padronizada, ou seja, ela tinha uma forma justamente para simbolizar que ela tinha validade dentro daquele reino, ou tinha autorização da autoridade para circular. Essa aqui é uma parábola boa. Essa aqui é uma parábola bíblica que vai nos dar uma ideia também do trabalho e do dinheiro. De Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. A parábola dos trabalhadores na vinha. Vou ler para vocês aqui. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para sua vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para minha vinha e vos darei o justo salário. Eles foram. À 6ª hora saiu de novo, igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 1ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo o dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele, então: E de vós também para minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse a seu feitor: Chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 1ª hora e receberam cada qual 1 denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eu peguei essa versão aqui da Bíblia Católica Online. Então, o que isso aí quer dizer? Basicamente, tem um proprietário da vinha e ele saiu para contratar operários, né, os trabalhadores. Ele encontrou lá alguns. Vocês viram que aqui tem 3ª hora do dia, né, que o dia ele só começava a partir das 6 horas da manhã.
E aí a terceira seria que ele praticamente ele saiu às 9 da manhã, né, para procurar esses trabalhadores. Aí ele contratou algumas pessoas lá, já desde das 9 da manhã, e contratou com todos eles um denário. Ele fez um combinado, ó, vou dar um denário para vocês trabalharem lá o dia todo. Aí beleza, eles foram lá. Aí ele voltou lá naquele mesmo lugar lá da cidade, né, depois de algumas horas, e viu outros trabalhadores lá, mandou eles trabalhar na vinha também. Aí voltou de novo, viu outras pessoas e mandou trabalhar lá também. E aí, quando chegou o fim do dia, ele chamou lá o supervisor dele, o operário dele de confiança, pediu para chamar as pessoas, né, e pagar elas, os trabalhadores. E aí ele começou pagando os que tinham trabalhado menos, né, de 1 hora. Ele deu um denário. E quando chegaram os últimos, também deu um denário. E aí esses últimos ficaram pensando, pô, mas se eu trabalhei bem mais do que eles, né, trabalhei o dia todo, eu vou ganhar a mesma coisa que eles? Aí o proprietário foi lá e deu na cara dura deles que ele tinha contratado com todos eles um denário, né, com aqueles que chegaram primeiro. E ele só estava afim de ser generoso e dar a mesma quantidade para todos os outros, mesmo que eles tivessem trabalhado só 1/10 do que aqueles primeiros. E eles não gostaram muito não, né? Mas enfim, só para vocês introduzir a ideia do tempo como um método de você trocar por algo também. Ou seja, o trabalho é um investimento do tempo que você troca por alguma coisa. Se você trabalha para outra pessoa, então, até mesmo para você, você está efetuando um tipo de troca. E aqui o exemplo do denário, por exemplo, que são 4 versões diferentes, mas costuma ser o mesmo denário. Ele é de mais ou menos 200 antes da Era Comum, e com um denário desses aqui, você, pelo menos na fonte que eu vi, não sei se é verdade mesmo, mas você conseguia comprar até 8 quilos de pães. E você ganhando um denário por dia, você conseguia comprar muitos pães. Depois de 10 dias, 8 quilos, que daria se a gente converter, por exemplo, um denário para 8 quilos de pães, hoje nós temos 8 quilos de pães, seriam uns R$ 80, que deve estar R$ 10 o quilo ou mais, dependendo da padaria. Então, você já conseguia comprar, num dia de trabalho, R$ 80 de pães. E aí, em 10 dias, você já tinha R$ 800. E aí parece muito bom, né? Você, em 10 dias trabalhando lá, você já tirava um salário mínimo daqui. Só que isso é uma comparação meio boba. Porque é um denário livre, primeiro, né? Livre de impostos. Ou seja, é um denário que o proprietário pagou diretamente ao trabalhador, sem contar, claro, com os impostos que depois serão cobrados a esse trabalhador, né, pelos governantes locais. Outra situação é que eles não têm tantos impostos para pagar, como agora, por exemplo, porque lá eles só tinham serviço de proteção, basicamente. E nem isso, às vezes, eles tinham. Né? Eram uns regimes bem brutos e de exploração, comumente. Então, eles só tinham, no máximo, essa proteção aí da autoridade máxima. E aqui nós temos serviço de eletricidade. Quando nós vamos num restaurante, por exemplo, nós temos regulações como a Anvisa, por exemplo, que tem medidas de higiene para prevenir o espalhamento, não é espalhamento, mas enfim, prevenir doenças, a propagação de doenças. E lá não, lá você não tinha nada disso, você não tinha órgão que regulava estabelecimento, ou seja, o vendedor lá podia lhe vender ao preço que ele quisesse. O restaurante que você não tinha garantia de que o cara não passava o negócio no sovaco, então que ele fazia a massa de pão dele lá no chão, você não tinha garantia nenhuma, até porque aquilo não era proibido. Então, era só uma questão, no máximo, de boas práticas. Então, essa comparação da quantidade que eles ganhavam antes com a que eles ganham hoje não é muito realista. Vai ver que eles estavam mais perdendo do que ganhando. E aí, depois disso, nós temos um salto na cronologia da história. Nós já vamos direto para a Revolução Científica. Esse aqui atrás é o Copérnico.
Por que eu já pulei direto para a Revolução Científica? Porque durante esse intervalo aí, o que foi criado em relação ao tempo, né, além dos costumes que foram mudando, porque costume também é uma medida de tempo, né, de preservar o costume de um certo povo e depois transmitir, não foi feita muita mudança, sabe? Só de costume para costume. Mas a essência mesmo, o costume, ele já era um costume. Então, de um costume para o outro, só mudou algumas particularidades, mas era o mesmo. E também a invenção de alguns dispositivos, né, vários mecanismos de engenharia, em relação a relógios, né, pelo menos, relógios mecânicos ou tentativas de criação deles. Ou seja, no tempo mesmo não mudou muita coisa. Só os aparelhos que você usava para contar. E talvez aí tivesse algum instrumento que seria mais preciso, né, na contagem de horas ou dos dias, mas não houve algo tão revolucionário assim, não. Mas já na Revolução Científica nós temos, sim. Aqui são só 3 figuras, que é o Francis Bacon, o René Descartes e o Isaac Newton. Eu só coloquei eles aí mesmo de exemplo. O título está, inclusive, O Tempo Não Muda, porque mesmo quando chegou na Revolução Científica, no Iluminismo, né, mais especificamente, completo, porque a evolução ela não aconteceu de uma vez só, o tempo também não mudou de imediato, digamos assim. Mesmo com as novidades aí de Galileu, de Kepler, do Copérnico antes deles e depois do Newton, não houve uma alteração no tempo. Nós conseguimos fazer uma medição da mecânica da gravidade clássica, mas o Newton, por exemplo, ele não chegou a definir o que era a gravidade, ele só explicou como funcionava. E nós só vamos ter isso um pouco mais tarde. E antes disso, quando nós vamos ter uma mudança realmente brusca no tempo, como nós conhecemos, na Revolução Industrial. Aí o bicho pega. A Revolução Industrial que ela vai começar lá em meados do século XVIII, que começou lá na Grã-Bretanha, foi praticamente a maior revolução das civilizações humanas nos últimos 2 milênios. Foi o que foi feito basicamente: a troca da produção manual pela produção mecanizada. Ou seja, é o princípio da automação, digamos assim. Não é a automação como nós conhecemos hoje, da informação, que realmente a máquina trabalha com outra máquina, nós só precisamos fazer alguns ajustes aqui e ali, mas nesse momento aqui seria uma automação, uma mecânica, que permitia um manuseio mais apropriado, digamos assim. Você conseguia chamar mais pessoas para a sua fábrica. Essa aqui é um exemplo de uma fábrica da indústria têxtil, que elas foram uma das primeiras e foram das mais fortes lá na Grã-Bretanha, e que contrataram mais pessoas. Inclusive, foi a grande abertura do mercado para as mulheres. Eles chamavam muitas mulheres para executar esse tipo de serviço, justamente porque nesse aqui, mais especificamente, ele exigia um pouco mais de delicadeza e atenção, principalmente atenção no que estava se fazendo, e também alguma experiência, né? Porque convenhamos que as mulheres, nessa época, elas não eram permitidas de fazer muitas atividades, então elas tinham que se tornar mestres em alguma coisa, e além de cozinhar, elas eram também mestres de tecelãs, a maioria. E aí, como elas já tinham essa experiência, né, e já trabalhavam em fábricas de tecelagem, têxtil, que apesar de não ter equipamentos mecânicos, eles já tinham uma forma de manufatura que tinha uma organização industrial, digamos assim. Uma sentadinha do lado da outra lá, mas fazendo trabalho manual.
E aí nós temos o famoso filme do nosso querido Charlie Chaplin, é o meu ídolo do cinema, é grande ator e diretor, e ele não foi os únicos que percebeu essas mudanças. Porque quais foram as mudanças? Elas foram, basicamente, não só a troca da maquinaria, né, do tipo de produção, mas o que essa troca acarretou. Ela não só acarretou uma possibilidade de expansão de comércios, né, de serviço, de produção, mas a maneira como as pessoas consumiam. As pessoas tinham muitos produtos que antes tinham muitas especificações de produção, demorava demais ou eram limitados. E com a industrialização, né, um pouco mais depois, não foi imediatamente em, mil, em 1840, 1740 mais ou menos, foi um pouco depois, 1800, mas já começaram a surgir aí indústrias automobilísticas, indústrias de carnes enlatadas ou de algo semelhante. Então, havia já uma demanda, um crescimento exponencial de produtos disponíveis, né, para as pessoas, principalmente aquelas de classe alta, que eram as que mais consumiam, eu acredito. Então, a partir disso, nós temos uma ideia da linha de produção. E o Chaplin, ele vai fazer uma crítica justamente a essa linha de produção, né? Porque ele, no filme dele, Tempos Modernos, ele interpreta lá o Little Tramp, né, o vagabundo, que trabalha uma linha de montagem. Esse vagabundo, né, o Charlie Chaplin, ele tem um serviço muito repetitivo, né? Ele está com essas ferramentas aqui na mão, ele está fazendo esse movimento porque na linha de montagem dele, a única coisa que ele fazia era esperar a peça passar e ele apertava assim com as chaves, né? Eu acredito que a maioria já tenha assistido, mas é um filme icônico e não dá para esquecer dessa parte. E o Charles, o personagem dele, ele fica meio não fica louco, mas ele tem um ataque nervoso e um colapso nervoso, bagunça tudo lá na empresa, lá na fábrica, e vai parar no hospital. Ele passa a ser tratado, enfim, fica um tempo lá e acontecem outras aventuras aí no filme dele. Mas a principal que eu quis mostrar aqui foi justamente a crítica a essa velocidade e a forma como as pessoas trabalhavam lá nessas fábricas. É sempre numa função tão repetitiva, tão mecanizada, que parecia que elas eram parte da máquina, né? Fernando, vai ser encerrado assim, mas vamos continuar aqui enquanto isso. Tá? Aqui, já continuando também a ideia dos tempos modernos, né? Do Charlie Chaplin, a grande mudança do século. As mulheres foram introduzidas, isso eu já falei. Inúmeros outros tipos de produtos passaram a ser fabricados também, já mencionei. Um aumento descomunal no consumo de produtos. E, olha só, o início da era fast food. Eu falei que já tinha uma indústria de produtos enlatados, por exemplo. Já havia isso. Mas o início da era fast food, ele marcou de uma maneira a humanidade, porque aí você não precisava mais ir para a sua casa ou ir para um restaurante, ficar esperando minutos ou horas para ter a sua comida. Você ia lá num restaurante, numa rede de fast food, esperava lá uns 2 ou 3 minutos, ou 4 minutos, e você já estava com a sua comida pronta. E isso teve um impacto na maneira como as pessoas, primeiro, como elas se alimentavam, segundo, como elas trabalhavam também, de certa maneira, principalmente porque essa rede essas redes de fast food, elas precisavam também de muitos funcionários para que a linha de operação funcionasse sem parar ou sem maiores atrasos. Essa aqui é uma foto do primeiro restaurante dos irmãos McDonald's, que aí depois virou só McDonald's, o nome do restaurante, mas esse aqui foi o primeiro restaurante deles, lá nos Estados Unidos. Mas esse aqui é de 1940, que foi quando eles abriram as portas. Então é isso.
Deixa eu ver quanto tempo falta aqui para encerrar. Está sendo gravado, Está sendo gravado. Alguém vê, por favor, quanto tempo tá faltando para encerrar? Que aí eu já deixo para continuar essa parte aqui daqui a pouco. Então é isso. Basicamente, o ritmo que a humanidade pegou e foi introduzido, eles praticamente foram, obrigados, foram praticamente tragados aí para um ritmo extremamente acelerado, frenético, e eu nem cheguei a introduzir a era da informação, porque antes desse período tiveram algumas particularidades. Eu acredito que o século XX ele tenha sido uma era à parte, na minha opinião, mas isso não sei se é tratado pelos historiadores, mas, enfim, foi um período interessante. Também por causa das guerras, né, e tal. Mas, assim, eu não vou tocar na era da informação porque teria muita coisa, e o meu tempo, né, o meu tempo digamos, cronologicamente, ele não era muito amplo, e eu sou um mestre procrastinador, então, às vezes, eu não consigo fazer as coisas. Bom, essa chamada já vai estar aqui no fim. Eu acredito que o professor Acelino ele vai enviar um novo link para vocês, para a gente continuar só para finalizar, tá bom? Eu vou aguardar vocês lá. Pronto, agora você já pode, nós estamos continuando, já pode continuar. Certo, vou só compartilhar aqui a tela de novo. Bom, então nós terminamos aí a parte da Revolução Industrial, da Revolução Científica também, né, o começo dela. E aí nós entramos numa outra parte, que aí nós já vamos entrar na grandeza física, o tempo como grandeza física. Só para eu dar algum contexto também, é que no final do século XIX, no início do século XXI, nós temos a grande era de ouro das ciências em gerais, mas mais especificamente da física. Nós temos alguns gênios lá, como o Maxwell, o próprio Einstein, Poincaré, o Lorentz, e até o Max Planck e outros vários. Mas aí, o tempo especificamente, ele vai sofrer uma outra revolução, só o tempo, né, como grandeza física. A física, antes disso, utilizava o tempo, tentava fazer algumas manobras, mas ela ainda não conseguia utilizar só a geometria euclidiana para fazer digamos, um aparato mais preciso do universo, né? Especificamente no campo da cosmologia, mais precisamente, justamente porque a mecânica do Newton ela não era muito precisa em longas distâncias e objetos muito rápidos. E eles estavam procurando uma solução para isso. Esses objetos apresentavam algum erro no cálculo lá do Newton. Na verdade, ele não estava errado, é só porque o Newton ele não tinha descoberto como a gravidade funcionava, o que era realmente a gravidade, ou então teve algum outro fator. Ou seja, é claro que o trabalho do Newton ele foi importantíssimo justamente para que nós chegássemos a esse ponto. O Einstein, haviam outros, tá? Não foi ele o primeiro a pensar na relatividade. No tempo dele, por exemplo, o Poincaré e o Lorentz eles já tinham dado soluções que pareciam com a relatividade, mas elas faltavam. O senhor quer falar, professor? Não. Tudo bem. Faltava uma especificidade, que não batia uma questão da velocidade. Naquela época, eles já tinham com precisão aí, com uma precisão mais ou menos, né? No caso,
mas bastante aproximada da velocidade da luz. E a velocidade da luz, ela não é sobre a luz especificamente, não é sobre só o fóton. É uma velocidade máxima que alguma partícula ali pode chegar. Mais especificamente, de algum objeto que tenha forma tanto de partícula quanto de onda, como o fóton, por exemplo, tem essa propriedade. E aí ele atinge uma determinada velocidade máxima, em que outros objetos que têm uma massa que é significante, eles não conseguem atingir. Eles não conseguem atingir porque quanto mais você acelera, mais você precisa de energia. Né? E tem uma relação de proporção com a massa. Né? Quanto maior a massa, mais energia você vai precisar, e é isso que vai lhe acelerar. Para você acelerar, você precisaria de mais massa, e isso exigiria mais energia. E para chegar perto dessa velocidade aí, dessas partículas de onda, você precisaria de uma energia próximo ao infinito. Não sei quanto, mais ou menos, mas dizem que é próximo. Se é próximo ao infinito, já é infinito o suficiente para mim. Então, por que eu introduzi isso? Foi justamente para chegarmos na ideia dessa questão da velocidade do tempo, e também para dar um outro contexto aqui em relação à relação do Einstein com o relógio e com o tempo. Peraí que me perdi. Sim, a relação do Einstein com o relógio, ela vai alguns anos antes, aí em 1850, mais ou menos, 1840, quando a Inglaterra decide, a Grã-Bretanha decide fazer uma... Um momento. Alguém me mandou mensagem que a lista ainda não foi disponibilizada, pessoal. Ela vai ser... tá aí, foi agora. Bom, em 1840, mais ou menos, a Grã-Bretanha ela decidiu sincronizar todos os relógios lá do país dela. Mas vocês podem achar estranho, mas isso já não deveria ter sido feito? Sim, não, porque, na verdade, cada local, digamos assim, tinha um horário próprio, né? Mesmo que ele ficasse lá na mesma zona. Então, uma cidade que ficava a 50 quilômetros de distância de outra, elas tinham um horário que podia se diferenciar em até 30 minutos, né, para mais ou para menos, e isso não era regularizado de verdade. E aí, com o advento das ferrovias, né, e dos trens, a Grã-Bretanha, justamente para acelerar esse processo, para tornar mais eficiente, eles decidiram criar um fuso com base no meridiano de Greenwich. E aí ele padronizou para toda a Grã-Bretanha o mesmo horário. Agora, como a entrega desse horário era feita, era da seguinte maneira, né? Tinha uma pessoa, um funcionário que andava de bicicleta, ele ajustava um relógio dele de bolso com o relógio oficial que marcava o tempo lá de Greenwich, e aí ele ia de estação a estação ou principado a principado para entregar a hora correta, né, para ajustar os relógios lá, que eles desregulavam. Eles desregulavam com regularidade, não sei que mistério é esse, não sei como funciona. Mas, enfim, aí houve uma pressão lá de um general prussiano, que não lembro o nome dele, mas o que ele queria era que houvesse essa sincronização de relógios lá nos territórios alemães, né, que era um império ainda. E ele estava fazendo uma pressão muito grande, porque ele queria utilizar as ferrovias e tal para propósitos militares. E era muito inconveniente você chegar em uma outra parte da Alemanha e ver que o horário está diferente, né? Mesmo que não era para estar. Ele fez todo um movimento que auxiliou a Alemanha e as regiões da Suíça também a
fazer o estudo de um mecanismo que pudesse sincronizar automaticamente esses relógios. E foi aí que nós demos início aos relógios elétricos que eram conectados a um relógio mestre para sincronizar esse horário, mas não era tão eficiente, né, aparentemente. Ele ainda tinha algumas alterações e eles não conseguiam entender muito bem por quê. E aí, não sei muito bem se o Maxwell conseguiu resolver essa situação, eu acredito que sim, mas, enfim, o importante é que o Einstein ele vai ter uma relação com os relógios dessa maneira. Ele vai se perguntar, vendo as equações de Maxwell, por que é que aparenta que um objeto, aliás, vamos dizer assim, que um observador vê um objeto, né, de referência se mover a uma velocidade ou tempo, a um tempo diferente de outro, ou na verdade, por que ele só pode uma... Enfim, o Einstein ele via uma ideia de, como é que eu posso chamar, simultaneidade. Isso, ele acreditava que não havia esse princípio de simultaneidade. E aí vamos entrar melhor nisso aqui. Edivaldo, tem uma questão que eu não contei ainda, mas eu não vou entrar no assunto da mecânica quântica, justamente porque, sim, o tempo deve funcionar de maneira diferente lá, eu acredito. Assim como na relatividade especial. Mas, como é muito complexo, eu não sei nada disso, eu não me atrevi a tocar na mecânica quântica. Então, eu não vou conseguir responder essa pergunta. Agora, vamos só continuar para a gente finalizar logo. É da flecha temporal que o Edivaldo estava falando, que é justamente a maneira como nós enxergamos nossa vida, né? Nós controlamos ela com base nisso, né? Temos os relógios e eles sempre contam em sentido horário, ou tempo, né? Ele sempre vai do passado para o futuro. É incrível, ele nunca para no presente, nem nós. O presente é algo que ele está entre esses dois e é isso, é o fluxo do tempo. Mas por que nós acreditamos que o tempo ele funciona dessa maneira, né? Nós humanos, assim, na nossa vida cotidiana. Eu já dei para vocês alguns exemplos, vários exemplos do que nós chamamos de padrões. O nosso cérebro, ele se comporta dessa maneira. E o Carlo Rovelli, lá no livro dele, A Ordem do Tempo, ele vai dar mais atenção, especificamente, a uma ilusão da percepção e que só há uma lei física que, digamos que, funciona dessa maneira como nós imaginamos, né? Do passado para o futuro, que são os princípios da termodinâmica, o calor e a entropia. E acredita que não tem uma outra forma na física que se iguale a isso que nós imaginamos, a passado, e presente e futuro, ou pelo menos a passado e futuro, né? O presente pode sempre existir. Então, como vai funcionar aqui? De maneira bem grosseira, aqui o calor vai ser uma agitação microscópica das moléculas. Ele vai ser, digamos assim, uma unidade de energia. E a entropia ela vai ser a medida de alteração aí dessa quantidade de calor, ou seja, o movimento. O calor vai ser a agitação e a entropia vai ser a medida ou a quantidade de movimentação que haverá nesse ambiente. A diferença entre o passado e o futuro vai ser na perspectiva do observador. A transferência do calor ocorre em qualquer objeto que envolve noção de tempo e em processos de transformação de objeto. Eu dei o exemplo da última vez de um cubo de gelo que se derrete num copo de água.
Você tem um copo de água lá em temperatura ambiente, e você insere um cubo de gelo lá dentro, e aí vai ocorrer esse processo entrópico, que seria o calor das moléculas d'água que está em estado líquido vão se agitar aí, digamos assim, nesse linguajar bem leigo mesmo, vão se agitar e se juntar a essas moléculas da água em estado físico. Isso vai ser a entropia, digamos assim. O ambiente que eles estão inseridos, eles vão tentar alcançar um equilíbrio entrópico, ou seja, tem uma água lá que aparentemente ela está calma, e tem água lá que, aliás, as duas estão calmas, né? Que é água líquida e água sólida. Mas vamos a outro exemplo aqui. O objeto que vai estar em um estado de baixa entropia vai ser o gelo, o cubo de gelo. E o objeto que vai estar num estado um pouco mais elevado vai ser a água líquida, no caso. E aí, quando ocorre esse contato desses dois objetos aí no mesmo sistema, ocorre essa troca, que nós chamamos a troca de calor, ou seja, o calor vai de um corpo mais quente para um corpo mais frio, para haver um equilíbrio entrópico, né, para que eles não precisem mais ficar lá se agitando, se enlouquecendo lá. Então, eles vão buscar sempre esse equilíbrio. E eu fiz essa relação aqui, né, da baixa entropia seria o passado, a transferência de calor ao presente, e alta entropia seria o futuro. Mas isso é, na verdade, uma ilusão, porque um sistema isolado, ele só vai ter uma entropia relativa. Ou seja, ele só vai estar em baixa ou alta entropia em relação a alguma coisa. Em algum outro processo, gente, eu estou me perdendo todinho aqui, viu? Não sei porquê, mas esse negócio de entropia aí, ele me pegou dessa vez. Mas, enfim, o Carlo Rovelli, por fim, ele vai dizer que a entropia ela vai ser o que se iguala, o que é mais próximo da nossa ilusão de percepção do que é o passado e do que é o presente. Porque nós só prestamos atenção em determinadas situações, né? Não prestamos atenção em todas que acontecem ao mesmo tempo, digamos assim. Nós vamos dizer que vamos pegar um fato histórico, como, por exemplo, um caso extremo, uma guerra mundial. Isso foi algo que chamou a atenção de diversas pessoas, diversas nações, fez uma destruição e tanto. Mas pode ser que a migração de alguns pássaros lá na América do Norte ela não tenha sido registrada. Mesmo que tivesse acontecendo, vamos dizer assim, entre aspas, ao mesmo tempo de algum evento lá da guerra. Essa migração ela não foi registrada. Não foi registrada por quê? Porque ela não era relevante naquele momento. Né? A nossa percepção, o nosso cérebro, ele não estava querendo que aquilo fosse relevante. Não oferecia perigo algum, não oferecia também nenhum interesse. Não eram tempos de um ambiente com calma, então ele deixou para lá. Fingiu que nem existe. Mas ele está acontecendo, ele aconteceu ao mesmo tempo. Então, passado e presente, ele vai ser uma mistura aí, nesses dois sentidos. Já o Einstein, ele vai dizer que o tempo ele vai acontecer de maneira diferente para cada ponto no espaço. Isso porque a teoria da relatividade geral ela vai criar uma geometria de tal maneira que eu disse para vocês que eu não coloquei aqui, mas enfim, tem essa imagem aqui do globo terrestre, que é quando um corpo de grande massa existe no espaço, ele acaba empenando ou manipulando aqui o espaço-tempo ao redor dele. E isso faz com que o tempo ele funcione de maneira diferente lá em relação àquele objeto. Nós vamos ver aqui, por exemplo.
ele dá... quando o tempo funciona de relativamente mais lento de pessoa para pessoa. Aí ele deu um exemplo, o Carlos Rovelli, que seria quando uma pessoa vai morar na montanha e outra vai morar em uma região que é mais a nível do mar, da água do mar. Isso são duas pessoas, vamos supor, 10 garotos de 10 anos que estavam morando no mesmo lugar. Aí um vai morar lá nos Alpes e outro vai morar aqui na beira-mar. Passaram-se 10 anos, né, para esse garoto da beira-mar. Ele reencontra o amigo lá dos Alpes e eles vão perceber assim, uma certa diferença, né? Aquela pessoa que estava morando lá nos Alpes, ela vai aparentar estar mais jovem. Ou seja, aquela pessoa que estava a nível do mar, ela vai aparentar estar mais jovem. Justamente porque a nível do mar, o tempo ele vai acontecer de maneira mais lenta. Ele vai estar mais próximo ao centro gravitacional da Terra, então ele vai, digamos, sofrer menos influência assim, da empenação que esse grande corpo causa no espaço-tempo. Então, existe essa relação de diferença. Qualquer objeto tem uma relação de tempo diferente entre si, mesmo que eles estejam no mesmo ambiente. Como, por exemplo, em cima de uma mesa você tem dois objetos, que é uma caneta e a outra caneta, mesmo que eles estejam no mesmo nível, né, de latitude ou de altitude, eles vão sofrer tempos ligeiramente diferentes. Eles não vão ter o mesmo tempo, porque eles estão em pontos diferentes. E essa foi a minha tentativa de explicação. Eu não sei porquê, a gente já acabou, inclusive, tem essa desordem natural, mas eu já fiz a explicação. A bibliografia. Eu vou só terminar aqui. Essa questão da relatividade, eu não sei porquê, e da entropia também, a primeira vez parecia que eu entendi tudo. E dessa segunda vez, quando eu cheguei a pegar o assunto novamente, parecia que não era a mesma coisa, era algo completamente esquisito, que eu não sabia de alguma coisa, e quanto mais eu pesquisava, mais eu me afundava em algo que eu não tinha visto ainda. Então ficou algo muito esquisito para mim, algo meio alienígena. Então me perdoem aí, porque nessa última parte da física em si, eu não consegui explicar exatamente como funcionava, mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado, pelo menos, o início aí da palestra e tenham entendido que o tempo ele tem diversas formas, né? Ele não existe só na física. Se você prestar atenção aí na sua casa, qualquer objeto que você tem ele vai estar relacionado ao tempo. Você pega um caderno, por exemplo, e uma caneta. O caderno ele tem folhas brancas justamente para você anotar alguma coisa, desenhar alguma coisa, para você registrar um tempo. E a caneta vai ser o objeto de registro, justamente para quando você quiser anotar alguma coisa. Pega qualquer coisa aí da sua casa. Alguém quer fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Usem o microfone. Eu sei que a ginástica foi grande, enorme. As dificuldades se apresentam para que nós possamos superar essas dificuldades. Jonathan, o que você diz da fórmula geral da relatividade que o Einstein cria? Ele cria com constantes, né? Eu queria ver desse aspecto. Né? Primeiro energia com constante, massa com constante, C. Falta alguma coisa, porque nós sabemos que ela não se aplica sempre. Né? Ele mesmo teve que criar uma nova forma para ver se adaptava à situação. Então, logo chegue próximo do transcendental, então é como Newton, né? Supera, ou fica superado. Né?
Você não acha que está faltando alguma coisa, alguma ligação com a parte transcendental na fórmula dele? Eu esqueci de mencionar, porque, por exemplo, essa fórmula dele, eu não saberia como caracterizar muito bem, né? O que falta, o que eu não faço. Pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, eu vi que ainda não é o suficiente, né? Pelo que eu entendi da relatividade geral, ainda não é o suficiente. A diferença entre a dela e a de Newton, por exemplo, é gigantesca. Mas o que é melhor é que o Einstein bateu nas portas do céu, bateu nas portas do divino. Ou seja, isso vai facilitar e muito para a gente chegar nesse campo do transcendental. Sim, falta alguma coisa, mas aproximou muito. E provavelmente, eu não sei muito sobre, na verdade não sei nada, só que do microcosmos que se trata a física quântica, né, a mecânica quântica. E o que o Einstein queria fazer, e o que o Stephen Hawking, aliás, eu acho que não sei se o Einstein, né, mas o Stephen Hawking, o que ele queria fazer era justamente unificar essas duas teorias, porque ele sabia que essa era a resposta de todas as coisas. Pelo menos o começo, e a gente realmente entrar no transcendental, que é a teoria geral da relatividade quântica, ou alguma coisa assim. Mas é uma mistura dessas duas teorias. Essa é a dificuldade geral. Né? Todos nós temos essa dificuldade, principalmente os físicos. Né? Eles ficam rondando a singularidade, o conceito de singularidade, mas não chegam a uma conclusão mais rápida. Talvez o uso da álgebra abstrata vá nos trazer novas elucidações. Mas o Edivaldo gostaria de falar. Por favor, use o microfone, Edivaldo. Você está com o microfone ligado, porque nós não estamos ouvindo. Bem, não havendo mais nenhuma pergunta, eu gostaria muito de agradecer ao Jonatas pela brilhante palestra. Infelizmente, eu não tive o tempo suficiente para acompanhar de perto essa apresentação, justamente para poder solucionar o problema da próxima palestra. E este problema, possivelmente, o link é o mesmo, o anterior, não? E termina com OJJ, né? Estou lendo aqui bem direitinho, mas eu já coloquei o link anterior, então vocês entram com o link anterior, logo mais eu vou entrar para começar a acessar, e eu vou colocar, eu acho que eu já coloquei no grupo do WhatsApp, de tal forma que nós possamos, então, continuar com a palestra, indicando a questão da matéria, como nós vamos, então, entender matematicamente a organização da matéria, que é o que o professor Diniz, com certeza, vai nos presentear com novos conhecimentos. Obrigado, Jonatas, principalmente porque a matéria é bastante indigesta, mas você, como sempre, brilhante. Né? Brilha com o conhecimento que você busca e nos traz, e essa é uma grande importância no jovem pesquisador, é que o jovem pesquisador vai atrás do conhecimento e faz o que o Jonatas faz, né? Tira leite de pedra, como diz o popular.